Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco 2023. Hoje você vai conhecer um menino, um homem, coisa rara nesse Time Foco Medicina, ainda mais com a orientação sexual que ele apresentará nos próximos minutos. Aí é mais raro ainda. Ser aprovado é fácil, encontrar uma espécie em extinção como o Daniel é que realmente já vai fazer valer. Tô vindo pela primeira vez. Conhecer a trajetória dessa pessoinha que foi aprovada depois de 7 anos de vestibular numa Federal de Medicina do Rio de Janeiro. Será que valeu a pena? Nossa, 7 anos. Vamos esperar porque ele vai te contar. Será que valeu? Será que você aguentaria 7 anos para realizar o seu sonho? Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história do Daniel. Com vocês, Daniel Shaden. E aí, Carol, tudo bem? Tudo e com o senhor. Tá, pô, agora é bem melhor, né? Eu sabia que você ia falar isso. Aliviadíssimo. Ô Dani, conta aqui uma coisa pra gente. Valeu ter vivido intensamente esses 7 anos de espera? E não espera, tipo, braços cruzados, ralando absurdamente pra hoje estar realizando esse sonho? Então, quando você passa, você vê que vale. Mas na trajetória, 2018 eu pensei em desistir. Só que minha família, meus pais sempre me incentivaram muito, falaram, não, você vai ser médico. Sempre quis ser médico, já tá, naquela época, 4 anos, já 3 anos, assim, tentando, então não vai ser agora que tu vai desistir. Aí em 2018 eu conheci o Foco por um amigo meu, que ele falou, porque eu era muito ruim em matemática. Então eu falei, vou tentar o UERJ. E o Foco Medicina, acho que foi 2018, teve a Carol, que ficou em primeiro lugar, o Pedro, que ficou em terceiro. Foi o primeiro recorde, né? Foi o primeiro recorde. A minha amiga falou, você vai tentar o UERJ e não vai desistir também, não. Meus pais me incentivaram, falaram, vou botar, é o melhor curso que tem? Então vamos pro melhor curso. Aí eu fui pro Foco 2019, que foi até lá em Ipanema, que a gente se conheceu. O ano antes da pandemia. Um ano antes da pandemia. E eu saí de um curso que tinha 110 pessoas numa sala só, para um curso que eu acho que tinha 12, né? Se eu não me engano. Tinha 12 em Ipanema. Acho que eram 15, 20, não passava disso, No máximo. Era muito pouquinho. Eu lembro que eu estudei também matemática com o Matheus lá em Ipanema. Aham. E acho que eram 7 alunos na sala, tipo. Aham. Então, foi assim, foi uma mudança muito radical e muito boa pra mim. Porque parecia que começou tudo de novo, sabe? Eu tava muito animado, eu ficava falando com a Carol no intervalo, eu ficava conversando com ela, que minha base era muito fraca em biologia e química. Uhum. Tanto que eu acho que minha nota de 2018 na UERJ foi 70 pontos no total. Pra quem precisava fazer mais de 90, né? Mas na época eu acho que era 87,5 a nota de é verdade, na época ainda menorzinho. era um pouquinho menor. Mas mesmo assim, você olhava e falava, caraca, né, tem que aprender muita coisa. Eu tinha certeza que em 2019 eu não passaria mesmo estando no Foco. Uhum. Só que aí eu tive uma surpresa absurda, que eu fiquei com 19,5 em Química, de 20. Biologia, acho que eu fiquei com 17,5. Eu fiquei com 90 no total. Então eu saí de 70 para 90. Aí eu falei, pô, que isso? E aí não passou por? 2,5 pontos. Eu acho que foi 92,5 a nota de 4. Nossa senhora. Mas pra mim era uma vitória. Lógico. Era como se tivesse passado, assim. Eu tava, caraca. Você voltou a acreditar, né? Voltei a acreditar. Eu falei, 2020 é meu ano. Mas aí entrou a pandemia e... Isso aqui... Em 2020 eu continuei estudando Biologia Química e Redação. Contando que a UERJ fosse manter a discursiva. E aí, para além de mudar radicalmente o sistema do vestibular durante os 3 últimos anos, 2020, 2021, 2022, em 2020 nem sequer teve prova da UERJ. A prova foi adiada e adiada de novo, e só foi acontecer em julho de 2021. Sim. E aí você tomou aquele balde de água fria na cabeça absurdo, porque o exame único da UERJ, assim como o Enem, não tinha um peso diferenciado na nota. No desempate, sim, mas na nota, não. Naquilo que você vinha se destacando e se dedicando tanto até então, que era biologia e química. E aí você volta a ter que lidar com os pesadelos. A física, a matemática. Como é que foi, Dani? Tipo assim, cara, teve que... Bem aquele meme do John Travolta, né? Que rolou muito na época, que era o recalculando a rota. Exatamente isso.
E aí? Quando saiu quando saiu, né, falando que ia adiar, e depois falou que não ia ser mais discursiva, ia ser objetiva, foi em 2021. Eu liguei pro meu amigo, que também passou pra UERJ, e ele estudou no Foco. Aí ele falou assim, cara, ferrou agora. Porque ele tava estudando desde 2018, Biologia e Química. Aí eu falei, não ferrou não, a gente tá no Foco, porra. Não é qualquer coisa, vamos ter que dar um jeito. E é o que você fala, né, o prato tá ali é pra juntar, não tem... Mas é foda. É foda. Até essa hora da gente encontrar novamente a resiliência de falar assim, tá, ninguém pediu minha opinião, é isso, vambora. Tem um luto. Não, eu fiquei bastante em luto até você fazer um Zoom com a galera, até com o pessoal específico que você fez, falou que não ia largar a mão de ninguém. E a gente entrou também, acho que em matemática, física, a gente estudou tudo. Passou a fazer tudo, né? Foi. Que foi também a Isabela Nack, ficou até emocionada na hora lá. Eu também fiquei com ela. E eu falei, porra, isso é um time mesmo, né? Pega na mão. Eu achei que ia continuar também, tipo, mesmo conhecendo vocês, é difícil, né? Separar a específica da turma total, etc. Eu entendo. Sim. Mas aí quando vocês falaram que ia ter tudo, eu fiquei aliviado, entendeu? Aí eu falei, tem um lado bom pra isso. Eu vou voltar também a tentar o Enem. Exatamente. Hoje, agora, olha como que a vida é. É isso que eu acho muito interessante. Assim, eu falo que um dos maiores presentes que eu recebo todos os dias nesse trabalho é me conectar com tanto aprendizado sobre a vida, sabe, Dani? Uhum. Tipo, cara, às vezes a gente define uma coisa pra nossa vida e a gente fica cego pro resto. Inclusive, a gente se limita mesmo, né? Tipo, tal coisa não é pra mim, eu só vou botar minha energia aqui e blá, blá, blá. Só que, a vida acontece enquanto a gente faz planos. Sim. A vida acontece. E às vezes ela vai passar igual um trator por cima de você, depois olhar pra trás e falar, e aí, ainda tá no chão? Levanta. Sim. Tipo, tem que seguir. Então, naquele momento que deu aquela puta reviravolta e que, tipo, você ainda tava digerindo o luto, ao mesmo tempo você falou assim, bom, já que eu tenho que encarar a porra toda pra UERJ, por que eu não vou voltar a olhar pro Enem, que eu me sentia tão zero à esquerda? Exatamente. E hoje, você irá cursar medicina numa universidade federal, Sim. que você só pôde ser aprovado porque lá em 2021 você teve que novamente abrir os olhos pro Enem, parar de se limitar, de dizer o Enem não é pra mim e falar, agora ele vai ter que ser. Cara, a vida é muito louca. Eu tô só pensando nisso agora que você falou. Não é, cara? É muito louco. Tipo, se lá atrás você não tivesse tido esse enfrentamento, essa coragem da mudança de planos, hoje você não estaria no Rio, porque você não teria se preparado pra fazer matemática, física, lógico, assim. Pra fazer o resultado que você fez, cara. Foi exatamente isso. Então, quando mudou, eu pensei nesse lado positivo. Eu falei, eu vou ter o Enem agora na minha manga, né? Só que o que me incomodava muito no vestibular é que eu fui bem em 2019, mas não necessariamente vou bem em 2021. E não necessariamente vou bem em 2022. E o contrário também vale, né? Você pode ter ido mal em 2021, mas 2022 é um novo ano. Sim. Então, mas isso me incomodava. Mas eu li um poema que eu gostei demais, que é: eu não quero ter a faca nem um queijo na mão. Eu quero ter a vontade de comer. E quando eu comecei em 2016, eu achava que eu só ia passar quando eu tivesse o queijo e a faca na mão, quando eu dominasse tudo, tivesse tudo revisado, quando fosse a Ryuka. Só que hoje em dia eu vejo que você vai passar se você acertar as questões fáceis e médias, e as difíceis você tem que acertar algumas, mas não necessariamente. Você não pode jamais sacrificar uma fácil e médio pelo ego de acertar uma difícil num tempo que você não tem, né? E o vestibulão tem essa dificuldade, deixar o orgulho de lado, botar a sandália da humildade, como você fala, e andar. Porque quando eu comecei, eu me espelhava nos alunos bons. E muito bons, sabe? Quando você sabe que aquele cara vai passar. E eu falava com um amigo meu, ele falava, eu tenho dificuldade em logaritmo, que eu sempre tive facilidade em log. Eu tenho dificuldade em análise combinatória, que eu também tenho um pouco de facilidade. E Daniel, tenho dificuldade em matemática básica. Só que como as pessoas boas não tinham dificuldade em matemática básica, eu ficava estudando combinatório, ficava estudando log. E a matemática básica... o fácil. Aí o TRI vinha e me punia. E isso até 2018, que o TRI me puniu. Mesmo eu tinha acertado 34, eu acho, matemática. Não foi tão ruim. E nem tão diferente do quanto você acertou
agora no ano da aprovação. Porque, na verdade, não era só o número de questões, era o jogo do TRI. É o jogo do TRI que você tem que saber jogar. E esse ano, eu lembro que eu fiz matemática em 2 horas e meia, eu fiz 35 questões em 2 horas e meia. Tava no meu cronograma isso. Eu tinha tirado 3 horas para fazer matemática. Então faltavam 10 questões, meia hora, tudo certo. E eram as 10 questões difíceis, assim, mais ou menos difíceis. Só que quando eu fui para naturezas, eu vi que tava difícil. Física tava difícil, biologia tava puxado, química. Então eu falei, não adianta eu colocar 40 em matemática, que eu sabia que eu conseguia tirar uns 40 pontos em 40 questões de matemática, e sacrificar naturezas. Então você tem que saber também jogar Por isso que é muito importante fazer simulado. Total. Eu lembro que eu falei com você um dia que eu tava com dificuldade de fazer 10 questões em meia hora. Na verdade, eu tava com dificuldade de fazer 45 questões em 3 horas. E você falou assim, Daniel, não adianta você tentar fazer 45 questões em 3 horas, que você não vai fazer. Faz 10 questões em 30 minutos. Não conseguiu fazer 10 questões em 30 minutos? Faz 5 questões em 15 minutos. Faz uma questão em 3 minutos, se for o caso. E eu comecei a fazer todo dia 10 questões em meia hora, 10 questões em meia hora, 10 questões em meia hora. Até chegar o momento que nos simulados do Foco Medicina eu estava conseguindo fazer matemática em 3 horas, 2 horas e 40. E estava tudo redondo. E natureza eu também estava conseguindo fazer em 2 horas e tudo mais. Só que esse ano, por isso que eu não achei que ia passar pelo Enem. Isso foi Eu tava colocando minha energia toda na UERJ, que desde 2019 querendo UERJ. Você fez o Enem e falou, putz, acho que não deu. Aí falou, agora eu vou botar todo o meu foco em cima dessa UERJ que tá vindo aí. Aí eu coloquei todo o meu foco na UERJ, que era meu sonho desde 2019. 2018, o meu sonho era o Enem. Era até o Unirio. E 2019... Tá vendo? É a vida, gente. Eu falo, é impressionante. Aí, 2022, eu falei, não, o UERJ eu vou entrar. E veio o balde. Mas a UERJ acabou virando um grande sonho pra você nessa época, não por uma coisa assim, um amor de outra vida, mas por uma fuga. Se você parar pra pensar. Porque até então, era o UERJ modelo tradicional, né? Era o UERJ lá da biologia, da química, da redação, né? Aí depois, quando veio a pandemia, tanto é que você teve que abrir os olhos pro Enem de novo. Então, era, de certa forma, uma fuga. Porque você ainda tinha medo de ter que encarar esses sapos gelados, principalmente dessa matemática. E depois foi onde você mais brilhou, né, na verdade. Quando você se permitiu aprender mesmo o que faltava, como você falou, calçar a sandalinha da humildade e aprender o básico, porque o básico não tem nada de besta, ele é o mais importante, especialmente no jogo do TRI. Cara, aí o jogo começou a virar pra você bonito. Virou bonito. Quando eu comecei a querer estudar física afinco, quando do Thiago, todo o mérito dele, eu comecei a gostar de física. E você engoliu seus sapos gelados, falar, não, vou estudar matemática, mesmo eu não gostando de matemática, eu vou ter que estudar matemática. Saber quem você é na fila do pão de fato, assim, ter o autoconhecimento é muito importante. Saber os gaps, aquele caderno do Foco, ele só fortaleceu que eu era ruim em matemática, ruim mesmo, matemática básica eu era ruim. Em matemática, que falam que é mais difícil, eu era bom, acertava as questões. E aí pro teu TRI isso era péssimo? Era péssimo, porque eu jogava contra total. Então, você tem que ter autoconhecimento. Quando eu tive o autoconhecimento é que virou a chavinha, que foi em 2021. Que eu sentei e comecei a pensar em mim. Não, e olha que coisa louca, porque a gente fala assim, 7 anos. Mas do momento em que essa maturidade veio, esse autoconhecimento veio pro momento da aprovação, foi rápido. Sim, isso que eu penso. Não é verdade? Eu gastei muito tempo, muita energia. Amolando o machado. Depois que o machado estava amolado, você conseguiu... Pelo amor de Deus, não é nada não politicamente correto, não me cancelem. Eu sou bióloga, eu amo as árvores. Você conseguiu derrubar a árvore. Muito figurativamente. E colher fruto. Porque tá muito difícil trabalhar na internet, Dani, você me entende, né? Daqui a pouco vão falar... Mulher, professora de biologia, disse na internet que o aluno afiou o machado para derrubar uma árvore e acabar com o planeta. Basta! Chega! Chega! Apesar de eu não ter Twitter, eu sei que meu filho, tá difícil. Mas eu penso nisso também. Em 2019, quando eu comecei a ter um estudo direcionado, que eu sentei até com o Matheus, e o Matheus falou, tipo... Vai aqui, vai ali, fazer certeiro, isso, né? Sim. Eu comecei, foi rápido. O problema é você conseguir se adaptar. É porque eu pensava, quando eu comecei, terminei em 2015. Não, você era muito teimoso. Essa virada de chave também, agora falando como sua professora,
Cara, você era muito teimoso. Você era daquele assim, do eu quero você como eu quero. Tipo, a biologia, a matemática, eu quero você como eu quero. Você vai ter que se encaixar como eu acho que tem que funcionar. E a gente confrontava, né? Não é assim, Daniel, vai por aqui. E aí você foi aos poucos entendendo. Não, cara, tá, tudo bem, aceitei, vai, porque tem que tirar um pouco do orgulho de você estar 4 anos tentando, de você... Pra você falar, não... Tem embasamento que ela tá falando. E aí, quando você começou a se abrir mais para esse novo, também foi um momento muito forte, né? Foi, com certeza, porque você começa a evoluir, você sai do médio pro bom, e sair do bom pro excelente já é um passo um pouco mais difícil. Porque aí é um conjunto de detalhes, né? E muitas vezes as pessoas negligenciam os detalhes. É o aparar de arestas, não tem mais um gap de conteúdo. Tem um erro pontual aqui e acolá, que muitas vezes o aluno, quando já tá num nível mais avançado, ele fala, foi só por falta de atenção. Exatamente porra nenhuma. Isso eu lembro que você também teve essa virada. De falar assim, não, peraí, não existe mais esse negócio de erro por atenção, entrega pra Deus e vamos tentar de novo. Eu tenho alguma coisa pra aprender aqui, não foi? Foi. Você começa a colocar a culpa no erro de atenção, porque às vezes algumas coisas são, sim, erro de atenção, outras são gap de teoria, não... necessariamente de prática. São links que você ainda não fez completamente, mas que você tá se impedindo de fazer porque você não quer entrar em contato com aquele sentimento do eu ainda não tô pronto. Sim. Porque parece que pra gente atingir confiança de que a gente vai bem na prova, a gente tem que estar pronto. Só que, enquanto a gente tá vivo, a gente não tá pronto nunca. Nós somos seres inacabados. E o legal é esse também, né? Sim, ainda o legal bem. é esse. Mas é difícil. É muito difícil, com certeza. Quando eu olhava as questões de biologia, principalmente de ecologia, que é uma matéria que cai bastante, uma matéria relativamente top 1 fácil. do Enem. Mas é relativamente fácil. Aham. E eu colocava a culpa no... Não, erro de atenção. Tá mal feita essa questão. Tá mal feita. Mas eu mandava pra você. Eu te perturbava. Eu errava e mandava. Mas no final, você não tinha mais aquela teimosia negativa, né? Que era de falar assim, não, mas eu ainda não me conformo. Você falava, tá, entendi. Então eu tenho que ir por esse caminho, tá? Então é nesse conceito. Então você tinha ali uma capacidade de aceitar que o aprendizado ainda estava acontecendo. Sim, é porque 7 anos batendo na trave, uma hora você aceita, né? Você tem que falar, não, realmente. E eu via que tinha gap de teoria, eu ia atrás, estudava teoria e pegava e fazia na prática. E vinha o resultado no simulado. Comecei a melhorar muito e sair do bom, às vezes eu ia pro excelente, às vezes eu ia pro bom, que também é uma dor que o vestibular não tem. Isso aqui, né? A gente imagina que o ano da aprovação vai pegar uma exponencial ângulo 90 graus e... Isso é uma dor, principalmente na redação. Na redação, às vezes eu tirava 1000, eu falava, a próxima agora redação sim. eu vou ter que tirar 1000. Aí vinha 840, 880, eu mandava pro Júlio. Júlio, eu acho que o corretor errou. Não tem como. Última redação eu tirei 1000, aí ele, mas o tema mudou... Você tá outro dia, aí você fica com medo do Enem, né? Porque no Enem os temas estão cada vez mais específicos. E você fala, eu tirei 840, será que... Porque a gente acha que vai ser uma exponencial e não é. E não é, e fica oscilando. E tem que tomar muito cuidado para não fazer disso um trauma, porque daí gera um bloqueio, e se gera um bloqueio, você não produz, e se você não produz, você não erra, e se você não erra, você não avança. Por isso tem que saber quem você é na fila do pão. Porque exato, lucidez. No início da jornada, eu lembro que eu comecei tirando 800 na redação. Aí teve, perto do Enem, eu tirei 1000. E eu fiquei com medo, isso em 2017. Fiquei com medo de fazer outra redação e não tirar 1000, perto do Enem. E até o Enem, faltavam umas 3 semanas, eu não fiz a redação. Aí chegou no Enem, não lembro qual foi a minha nota em 2017, mas não foi 1000, acho que 880 deve ter sido. E em 2018 eu peguei um pouco mais de maturidade, eu vi que realmente vai oscilar, e você vai tirar 1000 em uma, 840 na outra, 900 na outra. Não é algo assim linear. Quando eu entrei com o Júlio mudou totalmente a minha visão de redação. O que também deve ter sido muito difícil no começo pra você, porque foi mais um momento de falar assim, Daniel, você vai ter que mudar. E você, ai meu Deus, não, já vim fazendo assim. E aí, como é que foi? Ele trocou tudo. Eu tinha tudo. Eu tinha já decorado meus repertórios. Já fazia o caveirão, que ele adora falar isso. Nossa, caveirão, Hobbes, John Locke, Aristóteles. Ele falou, nossa, você vai pegar esse filósofo que eu nunca tinha ouvido falar. Você vai pegar esses caras, só que a aula dele é muito boa.
Só que ele mudou tudo. E é o que eu te falei da renovação. No foco, quando eu entrei no foco, deu uma renovação em mim. Porque você passando 3 anos no mesmo cursinho, você já sabe até o que o professor vai falar. Uhum. Aí eu entrei no foco, essa renovação na redação também, que apesar de ter sido difícil, porque no início eu comecei a tirar nota baixa. Isso machuca para quem tá 4 anos no vestibular tentando. E na UERJ nem se fala. Na UERJ a redação também tomou um outro caminho totalmente diferente do que eu já estava fazendo. Aí eu fui na do Júlio, porque eu sabia que ele era muito bom. E esse eu nem teimei com ele. Eu fui que Se fui. entregou. Me entreguei com ele. Mas isso me incomodava ainda, que eu oscilava muito na nota da redação. Até no final eu oscilei na nota da redação. Acho que a penúltima redação que eu fiz, eu tirei 880. E eu mandei pra ele falando, acho que o corretor errou na minha nota. E ele falou, não, eu... Aí apontava os erros pra você e você falava, ok, vai, vou aprender. Porque eu tinha muita dificuldade em norma culta. Uhum. Eu errava algumas coisas em norma culta, eu estudava, mas ainda errava, porque pra mim é difícil. Mas eu fui aprendendo, você tem que calçar a sandália da humildade e ir andando. A rosa neon. A rosa neon. Ralar muito. Ralar o gu. E continuar e ser persistente, porque é engraçado, quando você não passa, as pessoas têm uma visão de você ser o cara que tá batendo a cabeça, de você ficar parado, estagnado, tentando uma coisa. Gente, esse Daniel aí, gente, já podia estar formado em outra faculdade. Esse menino dando despesa pro pai e pra mãe. Esse garoto aí, 7 anos, porque não vai trabalhar, gente. Um menino saudável aí agora. Gente, vocês viram a história do Daniel? Que menino, né, gente? Orgulho da família dele. É assim mesmo. Queria que meu filho fosse assim. Olha, Daniel, você tá de parabéns por toda a tua dedicação, meu filho. Todo o teu esforço. O mundo não é hipócrita? É muito hipócrita. Escolha quem você quer ouvir, viado. Porque senão você vai ficar maluco. Você tem que escolher muito. Você vai ficar maluco. Porque a mesma pessoa que hoje tá destacando ovo, amanhã tá destacando flores. Não perca a sua sanidade por causa da maluquice alheia, não. Vai por mim. Esse é meu. Eu saí de teimoso pra quem é resiliente, quem vai atrás, orgulho, corre atrás do sonho. E quem foram as pessoas que nessa jornada se mantiveram firmes ali do teu lado, tipo, acreditando, te apoiando? Nunca falaram, Dani, desiste, vai, acho que não é pra você. A minha família sempre me apoiou, falou, não, a gente tem condições de pagar, que é um privilégio que eu tenho. Então você vai continuar, você vai... Até agora, que eu achei que eu não ia passar, eles falam, não, você vai fazer mais 1 ano e vamos lá. Meus amigos mais próximos, minha namorada também. Quem é amigo de verdade, é nessa hora que revela, né? Minha namorada também sempre foi muito fiel a mim, sempre me incentivou bastante. Tinha domingo, às vezes... Agora, você como médico, nos próximos anos, você vai levar essa... Se você falar que vai passar lua de mel em Cabo Frio, eu vou esfregar tua cara no chapisco. Você vai levar essa mulher pra Maldivas. Porque essa mulher comeu o pão que o diabo amassou. Agora você vai... Como é o nome dela mesmo? Carol, Xará. Maldivas, a lua de mel, Daniel médico. Tá prometido... Tá em rede nacional nesse YouTube. Tá prometido. É isso. E é o sonho dela, Maldivas. Minha filha, conta comigo. Eu não vou deixar ele esquecer. Mas ela me ajudou muito. Minha família, meus pais sempre me incentivaram demais. Meus irmãos também, né? Porque muito tempo assim, tentando... Ou seja, teve uma rede de apoio bacana. Não, muito boa. Muito grande. Isso é um privilégio que um amigo meu não tem e falou que eu realmente... Isso me ajudou muito, entendeu? Mas tem as pessoas também que falavam, pô, tenta outro curso... Desiste, você tá há muito tempo, tá 7 anos, e você tem que realmente... Eu sabia quem eu ia ouvir, que eram meus pais. Se meus pais estão me incentivando, quem paga minha conta são eles, acabou, né? E é importante, né? Se essas pessoas estão acreditando em mim, por mais que seja difícil, uma hora a gente também começa a fazer força pra acreditar. Sim. Não, eu sempre acreditei que eu ia passar. É aquele ditado, né? Uma hora você entra... Que meu pai fala, você não entrou esse ano, ano que vem você vai entrar. Que até acho que foi a Camila que falou, ano passado eu morri, esse ano eu não morro. E você não morreu. E não morri. E eu sempre falei, esse ano quando eu vi ela falando isso, eu falei, pô, aí eu ficava falando isso. Eu também tinha umas pessoas que eu olhava assim, eu falava, não, se essa pessoa, tipo a Carol que passou, fez 8 anos. Sim, a Carolina Ramos. O Rodrigo que estudou comigo também em 2019. Sim. Ele passou agora também, ele ficou tentando 8 anos. Sim. Eu falei, então se a galera também tentou 8 anos,
tenho ainda combustível para queimar. Apesar de ser sofrido demais, caminhada ser difícil, ser dura. Porque você vê os seus amigos passando, às vezes você fica um pouco... Eles te chamam para sair, você não sai, né? Você fala, pô, vou fazer simulado. Esse início de aula também é muito difícil para quem não... Tá muito tempo tentando e não conseguiu ter um simulado de novo. Fazer o que você falar para mim fazer, que era ver a prova. Em 2021, quando eu passei na UERJ, ver o que você errou. Abrir a prova, ver o que você errou. Às vezes era coisa que realmente você sabia. Eu lembro que em 2021 eu não passei por uma questão de geografia que eu sabia. Era uma questão fácil. Só que eu não tinha confiança. Isso que também tem que ter autoconfiança. Saber na hora de marcar, você ter certeza do que você está fazendo. Porque essa questão eu troquei. Era uma questão de geografia e era uma questão de mapa. E eu tinha colocado a questão certa, só que aí eu vi pelo em ovo e troquei. Eu até falei com o Vitor quase me matou. Eu acho que ele não me matou porque eu já tava já tava morrendo. Coitado. Eu não vou bater em cachorro morto. Aí eu falei com ele, pô, errei essa questão, você tinha falado na aula. E ele falou, estuda a cartografia que pode cair. Eu tinha estudado e eu errei essa questão. Até hoje tem... E quando eu fui contar de novo, ver o que eu tinha errado, foi dolorido demais. Mas eu lembro que você fez uma live, até no Instagram, que era pra gente se reconectar com o que a gente queria de fato, fechar os olhos. Foi aquela que o Instagram caiu? Caiu, foi essa mesmo. Não, a energia desse dia tava surreal. Caiu acho que duas vezes, né? Na moral, se as pessoas não acreditam nessas paradas... Não, esse dia foi surreal. Não, até eu que tava achando que... Não, esse dia foi surreal. Nem o Choruca deu certo. Não, nem o Choruca deu certo. Esse dia foi punk. Foi punk. Mas foi muito importante, né? Era um momento que as pessoas estavam muito machucadas. Porque a gente veio de 2021... Exatamente. Sem parar, não teve férias, se não me engano. Exatamente. Vivemos 2 anos em um e atravessados por uma pandemia. Tava todo mundo muito machucado. Aí eu lembro que esse dia seguinte eu fiz lá a prova, contei tudo da prova da UERJ, que tava difícil. Vi o Enem também, que é importante ver. E bola pra frente, vamos seguir. E a rede de apoio sempre me ajudou muito, isso é muito importante. E saber quem você ouve, né? Porque se ficar... A maré te leva, não tem como. Você vai se perder, uma hora você se perde. Ô, Dani, o que você vai levar para essa próxima etapa como estudante de medicina e para a vida de médico, que é uma parte da vida, né? Mas, enfim. O que você vai levar desses 7 anos? Você entrou um Daniel e você tá saindo outro, sem dúvidas. O que você quer levar de tudo isso, assim? Você não quer esquecer, porque as pessoas falam muito, é porque foi sofrido, porque foi difícil, e a gente sabe que sim, tem momentos muito fodas, mas tem coisas também que nos transformam pra sempre. Deu certo agora, porque foi a soma do que você fez a partir de todas as vezes anteriores que não tinham dado certo ainda. Uhum. Então, o que você leva disso daí? Então, a ficha ainda não caiu, assim, de fato. Porque quando começar as aulas, assim, colocar o jaleco, eu acho que vai cair. Então, eu tô um pouco ainda no vestibulando. Meio aéreo, né? Tô um pouco aéreo. Meio abobado. Meio abobado. Porque muda muito rápido. Mas o que eu vou levar são as pessoas que me apoiaram. Isso aí eu não vou esquecer nunca. As pessoas que estavam do meu lado nos momentos difíceis. A forma de estudar, que me ajudou muito, foi flashcard. Eu não sei se na faculdade vai dar certo, mas flashcard me ajudou muito. Tá vendo, gente? Pro povo que fala, não funciona. Pra ele funcionou. Pra mim funcionou. E ele só descobriu porque ele testou. E viu que os resultados estavam melhorando. Viu, gurus? Beijo. Flashcard que eu vou tentar botar na faculdade, eu não sei se vai dar certo. Mas a forma de estudar, de fato, assim, ter culhão mesmo de ficar sentado o dia inteiro estudando. E eu acho que é resiliência, né? Não parar de correr atrás dos sonhos, continuar acreditando que uma hora vai dar certo. Não tem como... Isso daí vou levar pra vida. E é até bom, saber ficar 7 anos assim, porque me deixou maduro, assim, pra agora vivenciar a medicina. Porque parece que é um final quando você passa... Quando você tá no vestibulando... É um novo começo! Quando você tá vestibulando, você fica pensando assim, quando ele tá na faculdade... Não, minha vida acabou. É louca! É um início assim que você começa, as pessoas te explicando. E a Unirio é muito legal porque te acolhe demais. Então o Pietro, que estudou também aqui, já mandou mensagem falando, me dando milhões de dicas.
Que legal, né? Formas novas de estudar. Então é um começo mesmo, um início. Então ainda, por isso que eu te falei que tá um pouco vestibulando ainda, porque ainda não tô pensando assim muito no futuro. Mas essas coisas que eu te falei é essencial. E saber, de fato, não ir com quem, assim, qualquer um, assim, falando. Porque hoje em dia tem muita gente que fala muita coisa na internet, né? Então você tem que selecionar bem. Tá muito difícil, eu tô te falando. Tem que selecionar bem. E isso foi um dos meus grandes erros na época de vestibulando. Porque eu não pesquisava, assim, os melhores, entendeu? Eu ia aonde estava falando. Alguém falou isso, alguém falou aquilo, você ia tentando ali, né? Eu ia tentando me pegar aos poucos. E eu lembro que eu tomei um esporro grande de você. Que eu te mandei uma questão... Ah, eu lembro. Horrível, de um simulado de biologia. Você se lembra disso? Lembro que você catou aí na internet, não foi? Na verdade, foi meu amigo que me mandou. Só que sempre aí te botando na furada. Só que como eu tinha mais intimidade com você, eu falei, não, eu pergunto pra Carol. Aí você me mandou um áudio. Toda cagada. Você é o 7º aluno que me manda essa questão, não acredito. Faz o simulado todo bonitinho. Te ensina essa porra e tu vem catar coisa desses merda da internet, Daniel. Tu sabe que esses porra eu viro e mexe dor, né? Tem que Outro dar. dia até me meti numa confusão na internet aí, porque a mulher achou que eu tava falando pra mulher que fez simulado e eu tava falando pro meu aluno. O filho da puta é o meu aluno. A pessoa tem direito de ser um profissional meia boca, é problema dela, ela com ela. Entendeu? Não tem nada a ver com a vida dela, nem conhecia a mulher. Mas meu aluno, pô, que tá aqui comigo ralando, a gente... né, buscando fazer o melhor, aí vai caçar uma questão, não sei da onde, pra duvidar do que aprendeu. Toma esporro, tu tomou esporro e agora tá aí aprovado, valeu a pena. Tem que dar esporro, porque eu vou levar isso pra vida também. A hora que tu mandar teu paciente, toma esse remédio de 8 em 8 horas, ele chegar e falar assim, doutor, então, não tá dando resultado, mas é porque eu vi na internet um médico falar que era melhor tomar de 12 em 12 horas. Tu vai fazer igual eu fiz. Tu vem aqui, eu te faço tudo bonitinho, estudei na Unirio. Pra você ir ouvir uma pessoa na Google, internet. No doutor Google. Tu vai rodar a baiana, tu vai ver. E tu vai lembrar de mim nesse dia, Eu vou, isso foi bom porque eu vou levar... Se eu passar 20 anos, você vai lembrar de mim nesse dia. Isso foi bom porque eu vou levar pra vida. Vai. Eu ia pedir pra você deixar uma mensagem pra galera que tem mais um ano de vestibular pra encarar agora em 2023. Mas eu até desconfio que você vai falar, porque você já falou isso algumas vezes aqui, que é sobre escolhas, né? Você primeiro tem que saber qual curso exatamente você quer. Se quiser medicina, você tem que escolher um curso excelente, focado em medicina, que vai te direcionar, porque quando você sai do colégio, você sai perdido, totalmente perdido, você não sabe estudar. Raramente as pessoas saem do colégio assim, prontas, né? Tem exceção, mas é muito difícil. A maioria tá perdido e se você ir num curso grande, as pessoas, infelizmente, não vão ter tempo de parar e direcionar você. Então, o foco em medicina foi um achado, assim, uma bênção de Deus na minha vida, porque realmente eu consegui sentar com os professores e conversar, ver minhas falhas e também ter persistência, não tentar 1, 2, 3, 4. Meu caso, o caso da Carol, vale a pena. Vale muito a pena no final, quando você vê que você passou e saber quem você é na fila do pão, de fato, né? Porque às vezes você acha que precisa ter a faca e o queijo na mão, ser uma Ryuka, e na verdade você só precisa acertar as questões fáceis e médias. As questões difíceis você deixa pro final. Saber de fato quais são os seus sapos gelados, né? Pra você engolir. E engolir, de fato. Não negligenciar nenhuma matéria, porque eu lembro que eu olhava pra eletromag e falava, não, eletromag é muito difícil. Vou deixar pro lado, a questão difícil não vai valer. E esse ano não, esse ano acho que eu 2 questões na UERJ, se eu não me engano. E com o Thiago eu gostei de eletromagnetismo, eu aprendi de fato. Então realmente é sentar, calçar a sandália da humildade. Se for para estudar biocel, que é uma coisa assim, que você estuda afinco, porque são essas questões que vão fazer diferença para você no final. Total. E agarrar na mão de quem importa de fato, né? Escolher quem ouvir. Escolher quem ouvir. A gente falou isso algumas vezes aqui hoje. Tem que ser. Porque quando você tá 7 anos no vestibular, você ouvir tenta outra coisa. Às vezes não é pra você. Eu já pensei que, Deus não deve querer que eu faça medicina. Isso é um fato também. Isso é um fato, que isso começa... Que as pessoas começam a falar, às vezes, uma coisinha aqui, outra ali, e aí essa semente germina na sua cabeça, é um perigo. E germina, não tem como não germinar. Depois de tanto tempo tentando, não tem como germinar. Mas aí você olha os exemplos assim e você fala que uma hora vai.
Aí o que era uma maldição, Deus não quer, agora é uma bênção. Sim, eu lembro que eu comecei a ir bem nos simulados e eu lembrei da Carol Franco, que a Carol Franco também tentou, acho que 5 anos. E eu comecei a ir igual ela ia nos simulados. E eu olhava pra ela no início, 2019, e falava, caraca, se eu chegar nesse patamar, eu vou passar. Em 2022 que eu comecei a melhorar, assim, eu falei, não, agora esse ano eu vou. Eu tô pronta. E foi. E foi, graças a Deus. Dani, parabéns. Eu fico muito, muito, muito feliz. É a primeira vez que a gente tá se encontrando pessoalmente depois da aprovação. Eu tô muito feliz. E me sinto, de verdade, muito honrada de fazer parte da sua história, de ter te dado cada bronca e também cada comemoração por cada conquista. Tem que ser do jeito que é, né? Às vezes a gente não tem respostas para as perguntas que a gente está fazendo, então a gente muda as perguntas, encontra forças onde a gente nem sabia que tinha e segue, porque vencer necessita obsessão. Se a gente não for completamente obcecado pela nossa vitória, os barulhos do mundo vão nos distrair. Não tem jeito. Então, parabéns. Bom, você muito mereceu obrigado, Carol. Demais essa vitória. Eu tô muito feliz de estar tendo o prazer de ter você aqui hoje participando dessa temporada. Bom, muito Esperamos obrigado. E deu certo. Chegou. Amém. Quando você é um foca, né? Você imagina exatamente isso aqui. Você tá aqui dando entrevista. E vale muito a pena, de fato. E as pessoas também mandam mensagem pra você falando, você é um exemplo. O Pedro mandou pra mim falando, você sempre foi um exemplo pra mim. A Isabela, a Enac, mandou e é muito gratificante, vale muito a pena. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a história do Daniel. Quem quiser deixar alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, larga o dedo aqui abaixo do vídeo. E semana que vem tem mais um episódio novo. A temporada ainda não vai acabar dessa vez. Ainda tem mais episódios pela frente. E é isso. Vamos dar um beijo, um tchau, Dani. Tem que fazer bonitinho, assim, igual a menininha, assim, ó. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Calma, tem que ensaiar aqui, vai. No 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1. Beijo! Beijo, tchau.